Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? E espero que sim, espero que tudo bem com vocês. Hoje é quinta-feira, dia de início de semana 15 da NFL. A partir de agora, 4 semanas seguidas, sem nenhuma bye week, todo mundo jogando, todo mundo fazendo suas disputas por vagas em playoffs, primeiras posições ou não em draft de 2026. E vamos ter aí jogos muito interessantes, divisionais, disputas por conferência, e aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque agora eu vou pedir aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque isso ajuda você a receber o aviso de novos vídeos quando eu colocar aqui na plataforma. E também comente e compartilhe, porque eu quero saber a sua opinião sobre esses palpites e o que vocês palpitam aqui para mim, tá bom? Então deixa aqui nos seus comentários. Já estão prontos para o vídeo? Então vamos embora para as previsões da semana 15. Solta a vinheta! Vamos começar com o nosso Thursday Night Football, Atlanta Falcons visitando Tampa Bay Buccaneers, jogo das 21 horas e 15 minutos aqui em Rondônia, 22h15, horário de Brasília. Nós vamos ter aí o Atlanta Falcons, cara, Kirk Cousins, um jogo terrestre que às vezes engrena, mas não é finalizador, contra um Buccaneers que não tá bom também. Colocaram 97% contra 3% de chance de vitória para os Falcons aqui, só por conta do fator casa. Talvez se não estiver chovendo, né? Quem sabe joguem melhor. Mas, porém, todavia, entretanto, eu colocaria aqui pelo menos 70-30 em favor dos Buccaneers. Eu vou com o time da casa? Vou estranhar se eles perderem para os Falcons? Não, porque seu típico jogo armadilha, como diz o Anthony Curti também nos seus vídeos, tá? Por que jogo armadilha? É jogo divisional. Esses times querem acabar com a vida um do outro, porque não importa, se eu não vou classificar, eu não quero que você vá bem para os playoffs ou que você vá para os playoffs. Eles vão dar um jeito de atrapalhar a vida dos Buccaneers. Mas ainda assim fico com o time de Baker Mayfield e companhia limitada, muito pela consistência que o time de Buccaneers de Tampa tem em relação ao time de Atlanta, tá? E até porque a própria comissão técnica dos Buccaneers, por mais que não esteja fazendo um bom trabalho nesse ano, ainda faz um trabalho melhor que de Raheem Morris e companhia limitada. Vamos para os jogos das 14 horas, horário de Rondônia, 15 horas, horário de Brasília. Começar com Browns visitando os Bears. Aqui 1% de chance de vitória para os Browns. Eu acho que é forçar a barra demais. Tá certo, é no Soldier Field. Mas vamos ser bonzinhos, colocar 90% para os Bears e 10% para os Browns. Porque os Browns, apesar dos pesares, vêm mostrando uma certa evolução de ataque com Shedeur Sanders e companhia limitada. Mas a gente sabe que os Bears, em busca da NFC Norte, estão aí sonhando alto, né? Talvez vão buscar uma redenção para a derrota que aconteceu nessa semana 14 para os Packers. E eu creio que sim, eu creio que eles consigam vencer os Browns jogando lá no Soldier Field, sem muita chance. Mas, porém, todavia, entretanto, existe grande possibilidade de Myles Garrett chegar mais próximo ainda de quebrar o recorde de sacks da liga neste jogo. Mas aí, só domingo para a gente saber. Diga aqui nos comentários, o que você acha dessa possibilidade de Myles Garrett? O que você acha dessa possibilidade dos Bears vencerem mais uma? Quero saber a sua opinião. Cincinnati Bengals recebendo o Ravens, mais um jogo divisional aqui. 70-30 para os Bengals. Bem, pela forma pulsante, né, que os Bengals vêm jogando no ataque, é compreensível essa porcentagem. E o fator casa eu acho que vai contar muito, mas é jogo divisional. Jogo divisional tem sempre um quesinho a mais. Só que eu não estou conseguindo confiar na turma de Lamar Jackson e companhia limitada. Não estou conseguindo confiar no Derrick Henry. Eu vou ficar aqui com o time dos Bengals. É uma vitória que vai ajudar a buscar o sonho de vencer a divisão. Vai complicar ainda mais a vida dos Ravens. Eu acho que os Ravens não vão para a pós-temporada. E aí vai restar torcer contra os Steelers, mas aí nós somos dos Steelers daqui a pouco, tá? Mas os Bengals vencem esse jogo, mas não vou estranhar
se os Ravens vencerem. Nos 2 jogos anteriores, os Falcons eu não estranharia. Os Browns eu estranharia vencer os Bears. Aqui eu não estranharia os Ravens vencendo os Bengals. Mas vou ficar com os Bengals aqui pelo fator Joe Burrow e o ataque que melhorou consideravelmente depois do seu retorno. 100% de chance de vitória para o Houston Texans em cima do Arizona Cardinals, jogando lá em Houston. Vou contestar esse 100%? Não, acho que Jacob Brissett e companhia limitada não conseguem passar por essa defesa, tá? O Houston Texans não sei se vai tacar um sacode em cima do Arizona Cardinals, não sei se vai ser aquela surra, igual fez os Rams na última partida, mas eles vão vencer com certeza absoluta, e aqui eu vou estranhar se os Cardinals conseguirem uma vitória contra essa defesa. Sim, vou estranhar bastante. Jets visitando o Jaguars. 1% de vitória, 1% de chance de vitória para os Jets. Eu deixaria igual aqui fizeram com o Houston Texans. Colocaria 100%, tá certo? A defesa dos Texans é muito, mas muito melhor que a defesa dos Jaguars. Mas a defesa dos Jaguars melhorou consideravelmente. O ataque tem jogado um pouco mais preciso. Estou confiante 100% no Trevor Lawrence? Não. Ainda mais com a defesa que está certo, tem tomado ponto pra caramba, mas costuma dar um trabalho gigantesco para o quarterback. Mas não é o que eu acho que vai acontecer nesse caso aqui. Eu vou ficar com os 99% de chance dos Jaguars. Acho exagerado esse 1% para os Jets. Estranharia muito se os Jets vencessem. Mais um jogo divisional, mais um jogo em Kansas City, mais um jogo duro para o time do Missouri. 59 contra 41% de chances dos Chiefs vencerem em relação aos Chargers. Mão machucada do Justin Herbert. Justin Herbert. OL deficitária por conta das contusões. Jogo corrido que tem dia que vai muito bem, obrigado. Tem dia que precisa do Justin Herbert ser o melhor corredor. Tá certo que o mesmo vale para o Kansas City Chiefs, né? Não vou com 100% de convicção aqui, mas vou no time da casa, tá? Até porque eles dependem dessa vitória para tentar lascar um pouquinho mais a vida dos Chargers e assim talvez tentar uma vaga no wildcard. Então acho que eles vêm com um pouquinho mais de sangue nos olhos aqui. Vou estranhar se os Chargers vencerem aqui? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu poderia até cometer o crime aqui e apostar nos Chargers, mas vou ficar com a possibilidade do estrago que o Arrowhead Stadium pode fazer na vida do seu adversário. Não aconteceu contra os Texans, mas pode acontecer num jogo divisional, que é um jogo que eu acho que faz a torcida pressionar um pouquinho mais o seu adversário e provocar muitas faltas, e os Chargers têm cometido muitas faltas. Então, vou ficar aqui com os Chiefs vencendo os Chargers. Bills visitando os Patriots. No primeiro jogo, lá em Buffalo, Patriots venceu. Os Bills vêm com sangue nos olhos para buscar revanche. E esse foi um dos poucos jogos nessa semana que eu apostei no visitante. Tá? Eu vou de Buffalo Bills, 52,48 aqui de porcentagem de chance de vitória para os Bills. Eu colocaria 50-50 sem vacilar. Talvez eu colocasse até 52 para os Patriots, 48 para o Buffalo Bills, mas como não gosto muito do número quebrado, eu colocaria 55 Patriots, 45 Bills, mas eu vou com o Buffalo Bills. Aqui está como favorito, mas eu vou com favoritismo para os Patriots, eu vou aqui de zebra, tá? Na minha opinião, ele é zebra e vou ficar com os Bills aqui porque eles vão com sangue nos olhos, querendo revanche, tentando fazer os Patriots tropeçarem para quem sabe ainda conseguirem vencer a divisão. Acho difícil, mas existe essa possibilidade ainda. Vou ficar com os Bills aqui em cima dos Patriots lá em Foxborough. Vamos aqui, né? New York Giants, Commanders, 71% de chance de vitória para os Giants. Eu acho que é muita porcentagem para os Giants, pouca para os
os Commanders. Pois é, mas vem com o Mariota. Pois é, tirando o jogo passado, os anteriores, o Mariota, mesmo quando perdeu, jogou bem. Tá certo que o time inteiro em si não colabora tanto para uma ideia de você colocar a vitória aqui para os Commanders. Eu vou colocar, como eu coloquei ele nos meus palpites, nos grupos de WhatsApp, vitória dos Giants. Mas eu não estranharia de jeito nenhum a vitória dos Commanders. Eu acho que só 29% de chance de vitória dos Commanders é muito pouco. Colocaria aqui facinho, 60-40, o que é bem mais fácil de você conseguir uma aposta nos Commanders. Mas eu vou no Washington, não vou no New York Giants em cima dos Commanders. Mais uma vitória dos Giants, afastarem um pouquinho das primeiras colocações aí do draft e colocar os Commanders um pouco mais próximo dessas primeiras colocações. Eagles contra Raiders, 100% de chance de vitória dos Eagles em cima dos Raiders. Acho exagerado? Sim e não ao mesmo tempo. Por que sim e não ao mesmo tempo? Eu vou ficar com os Eagles, tá? Eu vou logo de cara com os Eagles, mas os Eagles estão jogando tão feio, mas tão feio, que poderia ter aqui pelo menos 10% de chance dos Raiders. Tá certo que o jogo é lá no Lincoln Financial Field, é mais conturbado para o adversário jogar no Lincoln Financial Field, mas mesmo assim, 0% para os Raiders na atual situação dos Eagles, eu acho forçarem mais a barra, mas também não é esse exagero, nossa, não está merecendo. Vai dar Eagles aqui, querendo ou não, talvez com certa dificuldade. Se algumas peças voltarem, como o Jalen Carter, para a linha defensiva, talvez fique mais fácil ainda. Provavelmente não sei se vai ser o Geno Smith, o jogador aqui, o quarterback jogando aqui, talvez seja o Kenny Pickett. Kenny Pickett que esteve no ano passado e foi campeão como reserva dos Eagles. Então, o Dante conhece os alemães, Kenny Pickett conhece os Eagles, vai que, né? Mas ainda assim, acho muito complicado com esse timeco que tem os Raiders. É muito mais fácil eles buscarem as primeiras colocações ali do draft do que tentar uma vitória contra os Eagles. Começando os jogos da faixa horária das 5 horas da tarde, ali 5h05, depois 5h25. Vamos aqui com Broncos e Packers. E se existe uma chance dos Bears tentar voltar à primeira colocação da sua divisão, é com esse jogo aqui e ele vencendo os Browns. Se eles vencerem os Browns, eles vão secar demais os Packers aqui. E eu vou com o favoritismo dos Broncos. O jogo é lá na altitude. Na altitude de Denver. E os Packers têm aí só 39% de chance de vitória. Eu acho que é exageradamente pouco, né? Para os Packers, eu colocaria aí 55-45. De boa, porque o Packers tem jogado muito bem. Não vou estranhar se os Packers vencerem os Broncos lá em Denver. Ainda mais, quem vai torcer para isso acontecer são os Bills, né? Os Bills vão torcer para isso acontecer. Os Bills não, os Packers, os Patriots vão torcer para isso acontecer. Mas eu vou ficar aqui com os Broncos vencendo. Estão jogando fino da bola, redondinho. A defesa é muito forte, então vai dar dificuldade para Jordan Love aqui. Patrick sorteia aqui, então acho que vai dificultar a vida de passes longos do Jordan Love. Vamos ver como vai ser, mas ainda aposto nos Broncos vencendo esse jogo. Lions visitando o time de Los Angeles Rams. Aqui está 79% de chance de vitória para os Rams. Pouco exagerado. 65-35, acho que seria um pouco mais justo aqui. Pô, Isaac, mas você gosta tanto dos Lions? Sim, eu gosto, mas o que os Rams estão fazendo com seus adversários não é para qualquer um, não. E sabe aquela sede de vingança do Matthew Stafford contra o Jared Goff e os Lions, né, coisa e tal, que não tem acontecido tanto nos últimos anos, que os Lions têm batido nos Rams nas últimas temporadas? Eu vou ficar com os Rams aqui, do mesmo jeito que eu apostei, vou ficar com os Rams, não vou estranhar se os Lions vencerem, e como torcedor dos 49ers, estou torcendo para eu errar esse palpite, tá? Porém, todavia, entretanto, meu CPF diz que os Rams têm a sua possibilidade de vitória aqui e permanecer aí na busca pela first seed dos playoffs nessa temporada pelo lado da Conferência Nacional. Vamos para New Orleans agora, porque o jogo é entre Panthers e New Orleans Saints. O New Orleans Saints venceu os Panthers lá na Carolina do Norte, lá em Charlotte. Aqui tem 90% de chance de vitória
dos Panthers contra os Saints, mas os Saints, depois do jogo que eles fizeram contra os Buccaneers, coloca uma pulguinha atrás da orelha. Se eles venceram em casa os Panthers, eles poderiam muito bem vencer os Panthers aqui também. Mas os Panthers, eu acho que dessa vez vão jogar com um pouco mais de sangue nos olhos por conta da possibilidade de assumir a liderança da divisão sul da NFC. Colocaria aqui 70-30, facinho. Mesmo assim, é o outro jogo que eu apostei no visitante, tá? Apostei nos Panthers. Estou mais confiante com os Panthers, principalmente por causa do jogo corrido dos Panthers. A defesa dos Panthers melhorou, apesar de Tyler Shough estar fazendo um certo estrago em algumas defesas, não tanto pelo ar, mas correndo com a bola. Não vou estranhar se os Saints vencerem aqui, tá? Não vou estranhar mesmo que aqui esteja apenas 10%, se fosse 70-30 aqui seria mais justo. Não vou estranhar se os Saints vencerem, porque é disputa divisional e esses times que estão perdendo querem atrapalhar o máximo possível seus adversários, mas vou ficar com os Panthers aqui. Seattle Seahawks recebendo a visita dos Colts. Se por um acaso tivéssemos com os Colts de 5, 6 semanas atrás, 4% de chance aqui de vitória seria extremamente ultrajante para os Colts. Porém, com essa defesa, jogando o que está jogando, com esse ataque, quando consegue adentrar com play action, o que ele está jogando, agora com o Rashid Shaheed participando ainda mais do jogo, junto com Jackson Smith-Njigba, 4% talvez seja até muito para os Colts aqui jogando em Seattle. É óbvio que eu vou com o Seattle Seahawks aqui, apesar de estar realmente torcendo para que esse crime aqui aconteça, eu vou com o Seattle Seahawks, justamente pelo fator casa e pela atual situação dos dois times. Enquanto isso, lá em Santa Clara, 100% de chance de vitória dos 49ers em cima dos Titans, mas depois do que os Titans fizeram com os Browns, gente, acho que poderiam colocar aqui uns 5% de chance de vitória para os Titans, só por honra ao mérito, pelo que eles fizeram contra uma defesa muito forte, que é a defesa dos Browns. Mas ainda assim, Rob, vou ficar com o time da casa aqui, vou ser caseiro, mas não só caseiro, meu CPF falaria também a favor do 49ers, que sim, busca a liderança da NFC Oeste, busca a vaga nos playoffs, e contra um Tennessee Titans que, apesar da vitória na semana passada, também tem ali seus interesses provavelmente nas primeiras colocações do draft do ano que vem. Eu vou ficar aqui com uma vitória, não sei se fácil, mas uma vitória de certa forma tranquila do time do 49ers. Se conseguirem resolver no primeiro tempo, melhor ainda para o coraçãozinho desse torcedor aqui que já chegou nos 40 anos. Um Sunday Night Football que poderia ter sido trocado, né? Não pelos Cowboys em si, mas pelos Vikings. Tá certo, o Vikings venceu o último jogo 31-0, coisa e tal, mas bateu num time que tinha um quarterback com o cotovelo todo lascado, que saiu de campo com mais dor no cotovelo, não deveria nem ter voltado. É o Mariota que vai jogar, mas beleza. Aqui no caso, será que o DJ McCarthy vai repetir o mesmo caso que foi da última vez que ele voltou de contusão? Primeiro jogo ele arrebentou e a partir do segundo jogo pós-contusão foi aquela lástima. Eu acho que é justamente isso que vai acontecer. E depois de perder para os Lions, bater num outro time da NFC Norte, talvez seja um alento para os Vikings, para os Cowboys que querem sim continuar na sua busca pela divisão leste da NFC. Eu vou com Cowboys aqui, não sei se vão vencer com facilidade essa defesa dos Vikings, que ainda assim é forte, apesar de estar mais batível, né? Mas 94 contra 6% eu acho demais. Eu colocaria aqui o 80-20, para ser um pouquinho mais justo. Talvez o 20% seja exagero para os Vikings na atual situação. Mas 80-20 acho que fosse um pouco mais justo, e vou estranhar sim se os Vikings vencerem os Cowboys lá em Arlington, lá em Dallas, no Texas. Tá? Então o Cowboys aqui vence, não sei se com facilidade, mas vence esse jogo e aí vai para 7-6. E para finalizar a semana 15, um jogo do qual não se espera muita coisa, e vamos ver se Aaron Rodgers consegue jogar igual jogou contra Lamar Jackson no domingo passado, tá? Eu vou apostar aqui nos Steelers, vou. 16% de chance de vitória para os Dolphins,
é um pouco exagerado para negativo? É, porque por mais que o Tua Tagovailoa não esteja jogando grande coisa, o time tem jogado relativamente bem e complicado a vida de outros times, tá certo? Times geralmente mais fracos. Mas com a inconsistência dos Steelers, 84% de chance de vitória aqui é exagerado. Eu, sinceramente, 70-30 aqui estaria de bom tamanho. Ainda ficaria com os Steelers. Não vou arriscar um crimezinho aqui com os Dolphins, porque são os Dolphins, né? E querendo ou não, a defesa dos Steelers ainda aparenta querer alguma coisa além do que eles estão mostrando, mesmo quando eles não conseguem mostrar isso. Vou ficar com os Steelers. Vou estranhar se os Dolphins ganharem? Sim e não. Sim, porque eu não confio tanto nos Dolphins contra essa defesa, e não porque eu também não confio tanto nesse ataque, até mesmo nessa defesa, a ponto de achar que 16% de vitória é suficiente para os Dolphins. Eu colocaria aqui 30% tranquilo, e mais ainda assim fico com os Steelers. Bem, pessoal, essas foram nossas previsões e espero que essa semana seja positiva para mim, já que a semana passada foi negativa, 6 vitórias, 8 derrotas, mas ainda assim estou com um nível de vitórias bons no total das minhas previsões. Deixa eu olhar aqui que eu esqueci a quantidade de vitórias, que eu sei que já passou de 100. Eu estou com 124 vitórias e 84 derrotas. Queria estar bem melhor que isso, mas esse ano está complicado as previsões. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu like, deixa aqui sua previsão também nos comentários. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Não perca essa chance de fazer o canal crescer junto com o futebol americano no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Vamos embora para a nossa touchdown. Valeu!